crocheteiras e crocheteiros. Gente, é o seguinte, hoje eu vim ensinar pra vocês o passo a passo de um square. No caso, eu estou fazendo esse square, gente, pra um vestido que eu vou fazer pro canal. Ele tá faltando esse pedacinho aqui, porque eu ainda vou fazer a emenda dele, mas ele é assim, ó, quadradinho. Eu acabei de gravar aqui. Ele é bem quadradinho assim, você pode usar ele para diversas outras coisas, mas no meu caso eu vou usar um vestido. Eu estou usando, gente, linhas Raíza. Inclusive, eu estou com uma parceria com a Linhas Raíza. Para você que tiver alguma dúvida, eu tenho falado muito lá no meu Instagram. A Linhas Raíza é muito mais macia. A tecnologia dela é totalmente diferenciada das outras que vocês encontram fio de polipropileno por aí. Ela é super macia. E quanto mais você lava, mais macia ela fica, tá? Um conselho, depois que você fizer a sua peça, coloca ela num amaciante, dá uma esfregadinha, porque vai sair, ela tem um óleozinho, né? Isso vai sair, ela vai ficar mais leve ainda, vai dar maior caimento pra vocês e fica perfeita. Pra passar ferro, só que o ferro bem morninho, tipo pra seda, coloca um pano, um lençol por cima e pode passar tranquilo, apesar de que nem precisa, né, gente? Vamos combinar que se você deixar num cabide, ele estica e pesa e fica lindíssima. E é o seguinte, eu tenho cupom de desconto lá no site das Linhas Raíza. O site é raiza.com.br. Eu tenho esse cupom que é o JUTASSE, em caps look. Em letras grandes, assim, ó, em letras maiúsculas, tá? JUTASSE, tudo junto. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o site da Raíza pra vocês. A cor que eu estou usando é tijolo a 0,96, ok? Se você precisar, é só ir lá no site que tem. Você pode comprar pack com 5 e fica baratíssimo. Com o cupom de desconto ainda, que você tem 10% de desconto, é excelente. Se você pagar no Pix, você tem desconto. E tem sempre bastante variedade de promoções no site, ok? Então, vamos para as minhas mãos, que eu quero ensinar esse square pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Agulha número 2 e linha Raíza que eu estou usando, porque é pra fazer o meu vestido. Ju, posso usar outro fio? Pode, gente. É porque, no caso, eu estou usando a linha Raíza, um fio de polipropileno, pra fazer o meu vestido. E eu estou completamente apaixonada nesse fio, tá, gente? Eu sei que muita gente vai falar assim, ai, eu recebi comentários dizendo, nossa, mas eu não consigo trabalhar com fio de polipropileno. Gente, eu vou confessar a vocês, esse fio aqui é excelente, mas cada um tem a sua opinião, a gente respeita, mas antes de qualquer coisa, testa para vocês verem, ele é muito macio. É totalmente diferente de qualquer outro fio de polipropileno que eu já usei. Então, é isso. Mas vamos lá. Eu vou usar a agulha número 2. Lembrando que se você tiver um ponto mais apertado, você pode usar até a agulha 2,5. Ou se você quiser algo menorzinho, um square menor, é só usar uma agulha menor ainda, tá? E o tex dessa linha é 288. Porém, gente, o tex, ele é o peso do fio. É o caimento, é o peso. O tex é medido em 1000 metros de fio, tá? Pra ver quanto pesa. Aí você chega no valor do tex. Então, ele não quer dizer espessura, que às vezes tem fios muito pesados e que é bem fininho, entendeu? Então, o tex não é espessura. Então, não adianta eu falar com vocês, usa um fio... Eu antes falava, porque eu achava que era espessura, mas não é. Usa um fio de tex, não sei o que, é complicado. Essa é 288, tá? Ele é razoavelmente leve. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos pro que interessa, que é o square. Eu vou fazer aqui meu nó corrediço. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fechar aqui o meu anel. Fechei com um ponto baixíssimo, ok? Na primeira correntinha aqui. Dentro do meu anel mágico, que eu fiz aqui agora, meu anel mágico é ótimo, meu círculozinho, não é um anel mágico isso aqui, eu vou, eu venho com, eu acabei de fazer o meu baixíssimo, eu venho dentro desse anel meu, puxo o fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois disso, eu faço 3 correntinhas. Isso vai equivaler o quê? A um ponto alto. Dentro desse anelzinho, eu vou fazer 16 pontos altos. 2, já contando com aquele outro. 3, 4. E assim eu já vou escondendo meu fio aqui, tá, gente? Ó, já vou colocando junto aqui, escondendo. 5, 6. Vou fazer os meus 16 e já volto. Bom, chegamos aqui, eu venho aqui na terceira correntinha. Joga esse fio pra lá, depois a gente vai
embutir ele, queimar a pontinha, né? Porque no meu caso aqui eu queimo a pontinha, já que é um fio de polipropileno. Tá tudo certinho aqui, eu vou pegar e vou subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Depois disso, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Dou uma laçada na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Ok? Um ponto alto. Ficando assim. Do lado desse mesmo ponto alto, no próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto e fazer o quê? 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçada na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou puxar meu fio aqui. Do lado, outro ponto alto. E assim é esse início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçada na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Do lado desse ponto, outro ponto alto. E 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetindo, um ponto alto pra gente fechar a nossa pétala. E para começar a outra pétala, mais um ponto alto do lado. Nós vamos ter ao todo 8 pétalas. Eu tô na metade, são 4. Então, você vai seguir fazendo isso aí. É um ponto do lado do outro, porém, no intervalo aqui tem 8 correntinhas, ok? Aqui eu subo 8, depois eu volto, faço um ponto alto, mais um ponto alto e assim eu vou terminando. Vou fazer a minha volta e volto. Chegamos aqui, ó, no último pontinho. A gente vai fazer um ponto alto. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Contar 1, 2 na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Porque aí, a gente conseguiu 1, 2 na terceira, eu fiz na quarta. Terceira. Pronto. E assim, ficou uma florzinha aqui no meio. Ok? Gente, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro dessa próxima pétala e vou fazer um baixíssimo. Ok? Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos, que vão ficar 4, ok? Assim, quanto ok, né, que eu falo? 4. Depois, faço 1, 2, 3 correntinhas e na mesma pétala eu vou fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Ó, vai passar um carro de som. Eu vou, dentro dessa próxima argola aqui, olha, eu vou fazer o ponto alto sem... Deixa eu passar. O carro de som, vamos lá. Fizemos 4 pontos altos, 3 correntinhas, mais 4 pontos altos. Sem espaço nenhum, eu vou dar minha laçada na agulha, eu vou pular aqui pra dentro do outro espaço que eu tenho ali, que é mais uma pétala, e vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou fazer mais 3 pontos altos, ficando com os nossos 4 pontos altos, igual na carreira anterior, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas, dar uma laçada na agulha dentro da mesma pétala, fazer 4 pontos altos. Pulo para a próxima pétala, sem correntinha de espaço, sem nada, e faço meus 4 pontos altos. Vocês já entenderam, né? Ó. Já deu para entender, né? Que esse aqui é a nossa carreirinha de agora. 3 correntinhas, laçada na agulha dentro da pétala, mais 4 pontos altos. Isso eu vou fazer por toda a volta. Vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Ó, daqui eu pulo pra cá agora e vou fazer a mesma coisa, ok? Vou terminar aqui e já volto. Olha só, chegamos aqui, temos aqui as nossas 3 correntinhas, a gente vai fechar com um baixíssimo. E é isso. Agora, pra outra carreira que a gente tá, peraí, vamos lá. 1, 2, seria
temos a correntinha, depois 2, 3, 4, né? Na quinta carreira. Vamos lá, agora a gente vai andar aqui, ó, com baixíssimo pra cá, isso, subir aqui 3 correntinhas, no próximo fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, dentro da argolinha 2 pontos altos. Ó, contabilizando 5 pontos altos, 3 correntinhas, dentro aqui da argolinha ainda, nós vamos fazer igual do outro lado, 2 pontos altos e andar aqui por mais 3. Opa, peraí que eu puxei o fio ali. 2 e 3. Olha, 5 pontos altos. Vamos aqui, a gente sobra um aqui, sobra um aqui. A gente vem dessa carreira que a gente pula o primeiro e vem no segundo, entendeu? Ó, e vamos fazer aqui 3 pontos altos, um seguidinho do outro, e dentro da argolinha, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro da nossa argolinha de correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos e seguir aqui por 3 pontos altos, contabilizando 5 e ficando 1 na carreira aqui, ó. Tá vendo? Laçada na agulha, a gente pula pro próximo, 1 no segundo, a gente vem e faz a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Então, nós vamos fazer isso aqui, ok? Bora fazer toda a nossa voltinha e eu volto. Olha só, chegamos aqui, né? Fizemos os nossos 5 pontos e aqui na terceira correntinha a gente vai fazer o quê? Um baixíssimo. Aqui na outra carreira, nós vamos também andar mais um ponto, subir 3 correntinhas, andar um ponto em ponto baixíssimo, tá, gente? Porque a gente não vai fazer aqui, a gente tem que pular o nosso primeiro ponto. E aqui agora nós vamos contabilizar 2, 3, 4 e mais 2, 6. É a mesma coisa da carreira que a gente fez anterior, porém com um ponto a mais agora. Ao invés de 5, são 6. Dentro da argolinha, a gente vai fazer 2 pontos. E aqui nós vamos andar por 4 pontos, deixando umzinho só, que nós vamos pular, ó. Pronto, agora a gente esquece esse e vem nesse aqui, né? Pulando um pontinho do lado de lá e um pontinho do lado de cá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos circular aqui e já volta. Chegamos aqui, ó, fechamos com baixíssimo. Dessa vez, nós vamos andar 2 vezes. 1 e 2. Andamos em baixíssimo, tá? Subir aqui 3 correntinhas e vamos fazer de novo 1, 2, 3, 4. Dentro da argolinha, 2 pontos altos. Vamos fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro, do mesmo jeitinho, gente. E vamos andar aqui 1, 2, 3 e 4. Depois disso daqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos... Agora, a gente não vai emendar um no outro. Nós vamos dar um espaço de 3 correntinhas, ó. 3 correntinhas. E aqui nessa carreirinha, a gente vai falar 1, 2, e no terceiro, nós vamos fazer o nosso ponto alto. E vai ficar assim. Vamos fazer aqui, repetir a nossa carreirinha ali, ó. Aquela carreirinha ali que a gente tá fazendo. 4 pontos altos, depois 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas dentro da argolinha.
nós vamos fazer nos nossos 2 pontos altos, andar 1, 2, 3, 4 pontos altos, e agora vamos separar por 3 correntinhas. Essa daqui vai ser agora a nossa carreira. Então, serão 6 pontos altos separados por 3 correntinhas. E aqui, ao invés da gente ligar um no outro, a gente vai separar com 3 correntinhas também, ok? Bora fazer a nossa volta e já volto. Bom, chegamos aqui, o que a gente faz? A gente fecha aqui com baixíssimo, né? Tudo bonitinho. Agora, nós vamos caminhar mais aqui, ó. Vamos fazer 1, 2, 3. Deixa eu ver se são 3 mesmo. São, porque eu tenho que fazer 5, isso aí. 1, 2, 3, isso. E eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Vou andar por mais 3 aqui e 2 aqui dentro da minha argolinha. Aqui, agora, nós vamos fazer com 5 pontos altos, ok? 3 correntinhas da mesma maneira que nós estamos fazendo ali. Gente, esse square, ele é muito rápido e fácil de fazer. E até gostoso, tá? Eu gostei de fazer ele. Dois pontos altos dentro da nossa argolinha. E aí, a gente vai andar por 3 pontos altos aqui nessa nossa carreira. Contabilizando 5. Vamos fazer 3 correntinhas. Laçada na agulha dentro nesse nosso vãozinho de 3 correntinhas, nós vamos fazer aqui um Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Vamos aqui dar um espaço de 3 correntinhas, vamos aqui 1, 2, no terceiro de lá pra cá, ó. Ou se você quiser contar daqui pra lá, 1, 2, 3 no quarto. Que nós vamos fazer aqui os nossos 3 pontos altos. Dentro da nossa argolinha, puxa fio, dentro da nossa argolinha aqui, nós vamos fazer os nossos 2 pontos altos, contabilizando 5 pontos altos. 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui, vamos andar 3. Isso é a barulhada que tem aqui em casa quando fecham a porta do banheiro, tá, gente? Isso é intimidade que chama, tá? Vocês sabendo como que é que funciona. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro daquelas nossas 3 correntinhas, a gente vai fazer um V. Um ponto alto, 3 correntinhas de novo e mais um ponto alto. Separado aqui por 3 correntinhas, a gente vem aqui 1, 2 no terceiro aqui de lá pra cá. A gente vai fazer os nossos 3 pontos altos e 2 pontos altos dentro, contabilizando 5. Gente, a carreira é essa agora. Muito fácil, né? Bora lá. Olha só, chegamos aqui, fizemos 3 correntinhas, o nosso Vzinho aqui, né? Separado por 3 correntinhas, mais 3 correntinhas, e aí a gente pega e fecha aqui na terceira correntinha, tá? Do início da carreira. E aqui tá ficando assim o nosso square, muito lindo. Olha, agora nós vamos aqui caminhar mais uma vez. Nossa, eu puxei o fio ali, peraí. Peguei num fio ali que não devia. Nossa, eu deixei esse aqui. Aqui, aqui e aqui. Nós vamos caminhar aqui até chegar no penúltimo aqui. Vamos subir aqui 3 correntinhas. Aqui nós vamos fazer mais um e, daquela mesma maneira, 2 pontos altos dentro do nosso espaço de correntinhas. Vamos fazer aqui 3 correntinhas, exatamente como a gente fazia antes. Mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2 pontos altos. Ok. Depois desses 4 pontos altos que nós fizemos aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas, laçada na agulha, e dentro daquele nosso V, nós vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. 7 pontos altos. Tô puxando o fio aqui, tá, gente? Tá. Vamos separar por 3 correntinhas. E aí, a gente vai vir aqui, ó, no penúltimo de novo. Ou conta, 1, 2, 3, no quarto, a gente vai fazer um ponto alto. Mais um ponto alto, dentro da argolinha, 2 pontos altos, contabilizando 4 pontos altos. 3 correntinhas, e eu bati a agulha no celular. 2 pontos altos, e a gente vai seguir agora fazendo a mesma coisa. Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Lá no Vzinho, a gente vai fazer 7 pontos altos, ok? Então, é assim a nossa carreira agora. Sem mistério. Vou dar a volta toda e já volto. Bom, chegamos aqui, fechamos com baixíssimo. Vamos andar aqui por mais 1 e 2. Andamos aqui. Estamos no penúltimo de novo. Vamos subir 3 correntinhas. No próximo, fazer um ponto alto. Nesse momento aqui, vamos fazer uma correntinha de espaço. E aqui dentro, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Ok? Então, aqui a gente faz os nossos 4, porém, com uma correntinha de espaço. Vamos subir aqui 3 correntinhas. Dentro da argolinha, a gente vai fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, mais 2 pontos altos. É o que nós vamos fazer aqui. Puxei já meu fio, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em cima daquele 7 que nós fizemos. Uma correntinha de espaço. E aí, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto alto e uma correntinha de espaço. E assim vai ser essa nossa carreira aqui, ó. Eu tô colocando tão perto que a minha agulha tá batendo no celular. Deixa eu subir vocês um pouquinho só. Isso. Uma correntinha e um ponto alto, ficando assim, ok? Agora aqui a gente vai fazer 3 correntinhas de novo. E aí, contar 1, 2 no terceiro, ou de lá pra cá o segundo, né? Vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos dentro da argola. Duas correntinhas, dentro da argola um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha, e aí a gente faz os nossos 2 pontos altos seguindo aqui da mesma maneira. 3 correntinhas e a gente começa a fazer os nossos pontos altos intercalados com uma correntinha. Essa é a nossa carreira agora, ok? Sem mistérios. Vou fazer toda a minha volta aqui e já volto. Então, chegamos aqui, nós vamos caminhar, gente, ó, até chegar ali dentro daquela correntinha que nós fizemos entre eles. Daqui eu vou subir 3 correntinhas. Aqui dentro eu faço mais um ponto alto, uma correntinha e faço outro ponto alto, mais outro ponto alto. Então, eu vou fazer um Vzinho de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos dentro daquela correntinha que nós fizemos, ok? Vou aqui fazer dessa vez 2 correntinhas só. Se você tiver ponto mais apertado, aliás, aqui não, aqui é 3 correntinhas, aqui eu vou resolver, perdão, gente, aqui são 3 correntinhas. Se você tiver um ponto mais apertado e quiser fazer mais uma, pode fazer, ou deixa desse jeito mesmo e vamos ver, porque toda a sua sequência tá do mesmo jeito, né? Então,
vocês podem sentir nessa parte aqui, gente. Se vocês querem usar 3 correntinhas, ou vocês querem usar 2, ou vocês querem usar 4, vocês vão vendo de acordo com que o square de vocês, olha só, é porque aqui ele tá fazendo o desenho e ele ainda não coisa, mas olha como que ele tá bem retinho, tá vendo? Então, assim, pra mim, essa quantidade de pontos tá ótima. Mas se você achar, olha só, se estiver ficando muito assim, ó, você pode diminuir, tá? Aqui, no meu caso, aqui, ele vai esticar, não vai ficar. Então, eu achei melhor deixar assim. Aqui, eu fiz com 3 correntinhas, mais 3 correntinhas. Laço a minha agulha dentro daquele vãozinho aqui de uma correntinha, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, uma correntinha de espaço, 1 e 2. Ponto. Fizemos aqui essa parte. Agora, é aqui que eu quis falar com vocês, tô puxando o fio. Eu resolvi fazer com 2 correntinhas. Eu tava fazendo com 3 e com 3 tava ficando ruim, tava ficando estranho. Então, decidi fazer com 2 correntinhas. Aí, eu venho dentro aqui do espaço de correntinhas, aqui, nesses espaços aqui, que eu vou começar a fazer um ponto pipoca, ó. Laçada na agulha, venho aqui, faço 1, 2 e 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Viro aqui meu trabalho de uma maneira que eu consiga pegar o primeiro lá do outro lado. Ó, o fio tá aqui pra cima. Venho aqui no primeiro, puxo em ponto baixíssimo e vou dar 1, 2 correntinhas e volto. Venho pro próximo e faço a mesma coisa. 1, 2, 3 pontos altos. Se você aí tá acostumado, dá uma altura no ponto, vir no primeiro ponto aqui, trazer a sua laçada para dentro do outro ponto, pode fazer. Eu prefiro não tirar a agulha, a linha da agulha, e viro aqui, ó, dou uma viradinha, venho no último, fecho com baixíssimo e já faço 2 correntinhas. Viro de novo, faço aqui os meus 3 pontos altos, ó, viro, pego lá no primeiro, trago fazendo um ponto baixíssimo e já puxo 2 correntinhas. Laçada na agulha, 3 pontos altos, e isso a gente vai fazer aqui, ó, por todos os buraquinhos, gente. Ó, viro, venho aqui no último, no primeiro, no caso, né? E faço. Vou fazer aqui tudo com vocês. Ó. 3. Viro, venho no último, puxo e faço 2 correntinhas. Venho aqui de novo. Faço os meus 3 pontos altos. Viro. E puxo. E mais 2 correntinhas. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos pipocas, separados por 2 correntinhas, inclusive no início e no final. Venho aqui, dou uma laçada na agulha e vou fazer o quê? Vou fazer o meu V. 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos de novo. E 1, 2, 3 correntinhas aqui dentro, mais 3 correntinhas. Dentro do próximo, eu vou fazer um V, ó. Tô fazendo rápido, gente, porque isso aqui é repetição. Eu só tô mostrando pra vocês como que vai ficar. Olha, puxei meu ponto tão alto ali que eu achei que ficou feio, peraí. Dentro aqui. 2 pontos altos. E aí, eu vou fazer o quê? 2 correntinhas pra começar a fazer o meu pipoca. E vou separando por 2 correntinhas até lá do outro lado. E finalizo com mais 2 correntinhas. Ó, viro e fecho. 1, 2. Ok? Essa vai ser a nossa sequência agora. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Então, a gente chegou aqui, olha só. Eu vou falar com vocês aqui dessa parte. Nós vamos caminhar de novo até aqui aonde eu fiz essa correntinha de espaço. Eu vou subir aqui 3 correntinhas da mesma maneira que eu fiz o outro.
Vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ok? Puxando o fio aqui. Vou fazer 3 correntinhas. E aí, em cada argolinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas e agora mais um ponto baixo e mais 3 correntinhas para eu poder começar aqui de novo, que são os nossos 2 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, eu cheguei naquela parte aonde tá aqueles nossos pontos pipoca. Nessa parte, eu tô fazendo só 2 correntinhas. E aí, eu venho entre os pontos. Aqui a gente não faz nada, entre os pontos. E aqui eu tenho 6, agora eu vou ficar com 5 pontos pipoca. Ó, 1, 2, 3, viro e faço o meu fechamento, igual eu ensinei lá embaixo. E aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Gente, agora, eu não sei se eu faço com vocês, se eu posso só falar como que vai ser, porque eu acho que a partir de agora é muita repetição. Olha só, eu vou até pegar um outro aqui, pra já mostrar, pra gente não deixar esse vídeo muito extenso e vocês saberem direitinho como que a gente vai fazer. Olha só, cada vez que a gente chegar aqui, ó, a gente tava aqui no 1. Agora eu fiz, depois eu fiz 2. Depois eu vou fazer 3 argolinhas. Depois eu vou fazer 4. Depois eu vou fazer 5. Depois eu vou fazer 6 argolas. E depois eu vou fazer 7 argolas. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aliás. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolas. Tá vendo aqui? Que cada hora a gente vai aumentando uma. Como que a gente vai fazendo? A gente vem aqui, faz aquela parte da lateral igual a gente fez. 2 pontos altos separados por uma correntinha. Depois a gente faz 3 pontos altos e vai colocando nas argolinhas até 3 pontos altos e começar aqui aonde a gente tem esse mesmo lequezinho, esse mesmo ponto V aqui. Aí, no abacaxizinho, nós vamos fazer 2 correntinhas e aqui, gente, a gente tem 5, depois a gente vai ter... Não, a gente tem 6, depois a gente vai ter 5, depois a gente vai ter 4, depois a gente vai ter 3, depois a gente vai ter 2, depois a gente vai ter 1. Eu acho que aqui eu não preciso mais explicar para vocês. Isso aqui tá muito, 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 muito fácil de vocês fazerem, entendeu? É isso, eu vou mostrar aqui de novo. Ó, nós estamos aqui. Agora eu venho aqui, eu tinha 6, eu vou ficar com 5. Vou colocar 2 correntinhas em cada lateral e aqui eu sempre uso 3 correntinhas. Aqui eu tenho 2 argolas. Eu vou vir aqui, vou fazer um aqui e subir mais 3 para começar aqui. Entendeu? E aí, eu vou ficar com 3 argolas, ok? É só isso. Eu vou fazer até chegar em 1, para depois mostrar para vocês como que a gente vai fazer a finalização. Mas agora é repetição, só levando em consideração que a gente vai aumentar as argolas aqui, como eu falei, tô repetindo. E aqui a gente vai diminuindo a quantidade de pontos pipoca. É só isso, ok? Eu vou fazer aqui a minha parte e quando eu tiver com um ponto pipoca só, eu volto para mostrar para vocês. Então, olha só, nós chegamos aqui aonde eu falei com vocês que a gente ia diminuindo, né? E aqui a gente ia aumentando aqui as nossas cavinhas aqui, vamos colocar aqui os nossos... Vocês estão ouvindo o teclado aí, é o meu marido, tá, gente? Na empresa dele. Olha só, se a gente estica assim, ele vai ficando bonitinho, tá, gente? Esse fio aqui, depois ele vai tomando um jeitinho, né? O ponto, ele se ajeita, né? Por enquanto, ele vai encolhendo assim, mas não vai ficar assim, não. Olha só, aí depois que a gente fez toda essa partezinha aqui, gente, nós vamos fazer a última parte, que seria a última carreira nossa. A última carreira é o seguinte, a gente vai andar aqui até o meio de novo, subir 3 correntinhas, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, o nosso lequinho aqui, ó, que a gente faz intercalado com uma correntinha. Aí, próxima carreira... 3 correntinhas. Olha só, se vocês acharem que 3 correntinhas de vocês tá ficando muito apertado, vocês podem fazer 4, pode fazer que 5. Aí, vocês vão adaptando, gente, ao ponto de vocês. Ai, Ju, achei que tá ficando repuxando demais. Então, aumenta, tá? Não tem problema nenhum você aumentar as correntinhas aqui.
tá? Mas pensa direitinho, coloca, vê se tá legal. Vocês podem ver que o meu ponto, ele é mais frouxo, né? Então, vê aí o de vocês e pode ir fazendo. Ó, vou terminar aqui até do outro lado. Ó, e aqui também a gente faz até a gente fazer 3 correntinhas e chegar aqui no nosso próximo lequinho aqui, ó. 1, 2, uma correntinha. Opa, peguei o ponto errado. E 1 e 2. Agora, aqui, gente, o que nós vamos fazer? Não tem nenhuma correntinha de separação. Você dá a laçada na agulha e vem parar cá do outro lado. E vai fazer o mesmo leque. É só isso, ó. Dá uma correntinha de espaço. E terminamos. Nossa, deu um nozinho aqui sem querer. Ó, acabou. Então, aqui agora a gente faz as nossas 3 correntinhas, como a gente já estava fazendo, e assim a gente vai seguir por toda a carreira. Vocês podem perceber que ele não ficou um quadrado, mas a gente vai fazer as nossas pontinhas separadas. Esse é um problema aqui desse square, que a gente tem que fazer os cantos dele separados. Porém, se você quiser fazer aí, ó, nesse estilo aqui também fica lindo, ó. Pra ir montando, né? Também fica bem legal. Eu vou fazer toda a minha volta aqui e volto pra mostrar pra vocês. Não cortem o fio, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os cantos. Até cheguei o telefone um pouquinho mais longe pra mostrar pra vocês ele prontinho. Olha, ele fica a coisa mais linda, né? Olha, você pode também montar peças assim, né? Vai grudando um no outro aí e monta peças assim, lindíssimo. Porém, o que a gente precisa é de um quadrado. Se a gente precisa de um quadrado, vamos fazer aqui a lateralzinha. Ó, a gente vai caminhar, dessa vez, até lá nas correntinhas, ó. Vou pegar aqui, ó, o ponto, vou caminhando, até chegar aqui nas correntinhas, ok? Vou fazer uma correntinha, vou fazer aqui um ponto baixo pra gente ficar como os outros que vai ter um ponto baixo. Vou fazer aqui 3 correntinhas e começar aqui fazer mesmo esqueminha. Vou puxar, peraí, gente, deixa eu puxar o fio, tava de outro lado, agora puxei o fio pro outro lado. 1, 2, 3 e vou fazer as minhas correntinhas aqui, ó. Opa! 1, 2, 3 e fazer aqui. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Aqui. Aqui e por último, aqui, que é o mesmo lugar que nós começamos aqui, ó. A gente começou nessa aqui e nessa aqui. Agora, a gente tava com 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? A gente vai virar o nosso trabalho. Aí, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar a minha laçadinha aqui, vou vir aqui nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar. Eu achei melhor fazer assim, tá, gente? É porque eu puxei fio ali, peraí. Aqui, vou na segunda aqui, vou fazer aqui. Venho aqui dentro, ó. Venho dentro aqui da correntinha, puxo e vou fazer um ponto baixo. Eu achei melhor assim, ficou melhor pra mim, pra fazer essa lateral, tá? Vou aqui fazer 1, 2, 3 correntinhas e seguir fazendo o meu trabalho aqui do mesmo jeito que eu fiz ali embaixo. Só que dessa vez eu vou ficar com... Peraí. E vou chegar aqui, ó, que é a minha última. Lembra que a gente começou aqui com um ponto baixo? Cheguei aqui, que é a minha última. Dessa vez, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 argolinhas. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui nessa correntinha aqui, nessa alcinha aqui, ó. Nessa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui na segunda, faço um ponto baixíssimo também. Introduzo aqui dentro da argola, puxo fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3. Uma argola. 2 argolas.
3 argolas, 4 e 5 argolas. Vou virar o meu trabalho. E agora eu vou fazer a mesma coisa, gente. Agora é repetição. Eu vou fazer tudo com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Eu já fiquei com dor na consciência de não ter feito aquela parte toda ali com vocês, mas eu achei que era encher linguiça, porque eu acho que ali já estava mais do que explicado, né? E aí a gente acaba que fica com um vídeo muito longo, sem necessidade nenhuma. Ó, cheguei aqui onde a gente começou com um ponto baixo e fiquei agora com 4 argolinhas. Vou virar o meu trabalho de novo e vou fazer a mesma coisa, gente, até terminar com uma argolinha. 1, 2, 3. Agora aqui a gente vai ficar com 3 argolinhas. Ó, fiquei aqui. Vou virar de novo. Um, 2, 3. Agora a gente vai ficar com 2. Opa. Hein? Pronto. Virei de novo. Vou fazer a mesma coisa aqui para subir. 1, 2, 3. Acabei. Olha só. Agora, o que você vai fazer? Você ficou aqui, ó, com uma lateral. Você vai fazer isso nas 4 laterais. Aqui, aqui. Opa, peraí. Aqui e aqui. Aqui não. Aqui a gente vai ficar retinho, aqui a gente vai ficar retinho. Então, nós vamos fazer nas laterais para poder fazer um quadrado. É isso aqui, gente. É só isso. Eu vou fazer mais uma do lado de cá, tá? E vou fazer os 4 e depois eu venho para mostrar para vocês como que a gente faz para unir os nossos squares. Eu vou ensinar aqui a gente a unir, tá? Vou fazer os meus 4 e já voltei aqui porque eu nem pensei nisso, né? Mas eu vou fazer aqui porque às vezes a gente tem iniciantes. Aqui, gente, ó, eu simplesmente fiz uma correntinha, cortei meu fio. E pra você iniciante que tá chegando aí agora, eu vou pegar aqui uma agulha. Deixa eu pegar uma agulha aqui, qualquer uma que vem na minha frente aqui. Legal, aí não aparece nenhuma na minha frente. Apareceu todas grandes, enormes. Aqui, essa daqui dá. Olha só, a gente pega aqui, ó, pros fios de polipropileno. No caso, eu tô usando Raíza, né? Eu venho aqui, ó, dou uma escondida naquele nozinho que a gente fez. E eu venho, gente, enfiando aqui entre um ponto e outro, ó. Aí eu volto. Deixa eu trazer mais pra cá. Eu volto. Ó. E vou fazendo assim, ó. Aqui a parte de trás, tá? Tomando cuidado pra não ir pra frente e atrapalhar o seu ponto, o que você tá fazendo ali na... E eu faço assim mesmo, gente, ó. E vou aqui enrolando até chegar a um ponto que eu vejo, já tá bom. Não puxa, porque se você puxar, ela vai sair repuxando o coisa aqui. Eu pego e faço um nozinho aqui assim, ó. Como o fio tá mais curto, eu fiz de trás pra frente. Agora, a gente pega um isqueiro, ó, vou cortar aqui a pontinha. A gente pega um isqueiro, a parte da chama azul, gente, que é a parte aqui, ó, do fundo aqui do isqueiro. O meu isqueiro já tá acabando o gás, aí não vai ficar azul. Mas a gente pega e coloca aqui o dedinho e vai... Cuidado para não... A chama vermelha, que ela costuma queimar muito a ponta. Então, eu pego sempre na primeira chama aqui. Vou deixando ali um pouquinho queimar e põe o dedo aqui. Cuidado, porque costuma queimar mesmo o dedo. O meu já tá bem calejado. Mas, olha lá, ó. Tá lindo e escondido, ok? Agora, vamos aqui, ó, na próxima parte, que é do lado de cá, pro pessoal que é iniciante. Como que eu vou começar isso? Ah, tá. Aí eu vou fazer aqui pra você, ó. Vou fazer o meu nozinho inicial, tá? Depois que eu fiz o nó inicial, eu vou vir aonde? Eu vou vir naquela primeira argola, depois daquele nosso lequinho. Mesmo lugar que a gente andou aqui e foi ali, a gente só vai vir aqui, ó. E aqui, depois que eu enfio, com essa argolinha, eu enfio aqui, volto e vou fazer um ponto baixo, igualzinho eu tinha feito ali no início, ali do outro lado. Esse pedaço de fio, eu vou dar a volta toda e depois eu vou fazer o arremate. 1, 2, 3, e agora eu vou fazer aqui as minhas 7 argolas, depois 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. É só isso, tá? Quando você estiver fazendo o último,
você não corta o fio, porque aí eu vou explicar a você como emendar um square no outro, ok? Então, eu vou fazer a minha parte aqui e já volto. Bom, fiz aqui, gente, olha só, fiz essa parte e essa parte aqui que eu nem arrematei ainda não. Essa aqui eu vim e fiz do lado de cá pra ficar de frente e eu consegui já emendar do lado de cá. Como isso aqui é uma parte de uma saia do vestido que eu vou fazer, eu já deixei essa parte aqui pra depois eu conseguir ligar uma com a outra também. Agora eu não sei se teria que ser nessa parte, ainda nem pensei nisso, gente. Só fiz aqui desse lado pra eu ajudar vocês a unir do lado de cá. Olha só, eu vou dar aqui a dimensão desse square, que, se eu não me engano, ele tem 30 centímetros. Aqui. Nesse aqui ficou com 31 centímetros. Nada justo no meu quadril, entendeu? Então, eu queria um square de mais ou menos 30 centímetros. Então, tá aqui. Se você aí precisa de um square menor, você pode também usar uma agulha menor do que a minha, né? Pra fazer com um fio mais fino também, que você vai conseguir. E se você precisa de maior, de repente, eu vou usar 3 squares e vou aumentar também as laterais. Você pode aumentar. Você vir aqui e fazer esses pontinhos rede em volta para poder aumentar. Se você não quiser no comprimento também, aqui na altura, você faz só aqui na lateral, indo e voltando para poder grudar um no outro, ok? O tamanho que eu preciso é esse aqui mesmo. Então, eu vou fazer desse tamanho. Eu vou virar aqui, ó, rapidinho, onde eu terminei, e vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo nos outros, ó. Eu vou subir aqui pra eu poder estar aqui na ponta aqui da minha argolinha. Vou virar o meu trabalho de frente aqui pra mim, né, aonde tá os pontos pipoca. Vou pegar os outros que estão aqui também no ponto pipoca com ponto pipoca, e vou fazer desse jeitinho aqui mesmo, gente. É um ligadinho no outro mesmo. Eu vou pegar esse aqui e jogar pra cá, pra que eu mostre pra vocês assim. Eu vou fazer de frente mesmo. Tá vendo que eu não fiz arremate nenhum, né? Olha só, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou chegar aqui, ó, no meu trabalho do lado de lá, que eu também não arrematei, que depois eu preciso arrematar, que agora vai ficar um monte de fio aqui na minha frente. Vou aqui, ó, vou chegar bem pra cá. Vou aqui naquela argolinha, última argolinha que nós fizemos, e vou fazer o quê? Um ponto baixo. Ok? Eu acho que eu peguei o fio ali junto, depois eu tiro. Vou fazer uma correntinha e venho na próxima argola, aqui é na segunda argolinha, tá vendo? No cantinho aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas, né? Então, fiz uma correntinha, venho aqui na segunda e vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha. Vou na segunda, dessa vez, do lado de cá e faço um ponto baixo. Uma correntinha, agora eu venho na terceira e faço um ponto baixo. Correntinha, vou na próxima lá, que é a terceira, e faço um ponto baixo. Correntinha, venho agora na quarta e faço um ponto baixo. Na mesma direção que é a quarta do lado de cá, eu vou e faço um ponto baixo. Então, sempre na mesma direção. Você vai fazer aqui, por exemplo, aqui eu tô na quinta, né? Já fiz a correntinha já. Uma correntinha. E aí, eu vou na quinta do lado de lá. Ficar bem de olho pra você não errar, porque vai dar certinho. Aqui na sexta. Na sexta do lado de lá. Eu acho que eu pulei. Pulei. Aqui, ó. Pulei aqui. Tá vendo? Foi até bom eu errar. Pra vocês verem que eu pulei. Aqui, ó. Ok? Então, vou aqui de novo, uma correntinha, vou olhar aqui e é aqui. Uma correntinha, venho aqui. Nossa, adorei ter errado, porque aí pelo menos eu mostro pra vocês que vocês ficarem com atenção, tá vendo? Porque vai casar certinho. Do lado de lá e do lado de cá, porque senão fica torto. Tem que casar a mesma carreira do lado de cá com a mesma carreira do lado de lá. Ó, tá aqui, uma correntinha, agora eu venho aqui, nessa última aqui, ó, e uma correntinha e vou aqui também. Pronto. Uma correntinha, agora eu vou pegar naquele nosso V, uma correntinha e vou pegar no V do lado de lá, tá vendo? Então, o V tem que ser com V. Aqui, ó.
onde a gente emenda um V no outro. E aqui, aonde a gente emenda um V no outro. Correntinha, agora a gente vai no V de novo. Correntinha e vai no V de lá. Correntinha na lateral do V, correntinha na lateral do outro V. E assim, gente, ó, muito fácil. Agora, a gente vai nas argolinhas, tomando cuidado para não perder nenhuma argolinha de vista. Porque é a mesma quantidade que tá de um lado, é a mesma quantidade que tá do outro. Separadas por uma correntinha, tá, gente? Ó. Vamos lá. Eu quero terminar bem aqui com vocês, para vocês verem que dá certinho. Ó, um ponto baixo de um lado, vamos e fazemos um ponto baixo do outro. Vocês estão vendo que eu não estou apertando o meu ponto, né? Eu tô deixando ele bem larguinho mesmo. Ó, o passarinho resolveu cantar, que bonitinho. Ó. Agora, a gente chegou aqui no V. V com V. V, o ponto leque. Da hora eu falo uma coisa. Só porque eu falei, o passarinho parou, viu? Ó. Esse lado com esse lado. Correntinha. E aí, o nosso Vzinho do lado de cá com o nosso Vzinho do lado de lá. Lateral com a lateral. E agora, a gente tá fazendo igualzinho a gente começou ali. Eu vou fazer até o final aqui com vocês, ó. Essa daqui com essa daqui. Esse lado com esse lado. Esse lado com esse lado. Eu repeti? Não. Eu tô achando que eu pulei algum coisa, eu repeti algum. Aqui, repeti esse aqui, ó. Viu? Falei, ué. Repeti. Esse aqui é aqui. Pronto, ó. Agora vai dar certinho. Então, fica atento pra você não ter que desmanchar tudo que você fez. Mas igual eu, olha, falou, ué, peraí, tá dando um negócio estranho aqui. E eu acho que eu repeti, não, tá certo. Aqui é o segundo, o penúltimo aqui com o penúltimo de lá. Isso. Agora, o último daqui com o último de lá. Pronto. Puxando o fio aqui, eu vou pegar, fazer uma correntinha, puxar o meu fio e cortar. Olha só. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Na hora que isso aqui estiver no corpo, ele vai fazer assim, ó. Viu? Que bonitinho que fica. Então, é isso, gente. Agora aqui, ó, você pode também dar um nozinho, ó, pra dar uma sumidinha aqui, ó, no fio. Mas, fazendo aquele mesmo esqueminha de arremate de um lado, do outro. Você vai fazendo todos os arremates desse fio, porque é melhor, pra depois você não deixar pra depois, tá? Agora aqui eu vou fazer de um lado e do outro, e depois eu vou emendar fazendo uma saia. Que no meu caso, eu precisava dos 4 squares. E é o que eu quero, tá vendo? Isso aqui vai ficar o tamanho do meu quadril certinho que eu preciso. Então, agora eu vou fazer esse lado aqui e emendar pra poder ficar uma saia. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam. Se você não fizer no vestido que eu estou fazendo, que você faça em outra coisa. Olha, uma almofada aqui também num fio mais grosso, de repente no barbante. Com uma agulha mais grossa, vai ficar linda. Que aqui ficou com 30, mas você pode fazer numa agulha mais grossa e no barbante, que ele vai ficar aí com 40, 45, né? Dependendo da agulha que você usar. Então, vai ficar lindíssima também, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários qualquer dúvida. Ó, um beijo grande pra vocês e fiquem com Deus. Lembrando que todas as minhas redes sociais estão aí embaixo. Quiser me seguir, acompanhar tudo que eu faço, é por lá mesmo.